Fala, meus queridos. Beleza? Tranquilo? Gente, seguinte. Vamos lá. Continuação daquela aulinha que eu falei que eu iria fazer em outro vídeo, das estruturas condicionais, tá? Mas antes disso, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Primeiro, você sabe me responder o que é uma estrutura condicional? Você sabe me responder o que é um if, o que é o else? Você sabe como usar, utilizar eles? Para que eles servem? Olha, se você está com dúvida, você não sabe responder alguma dessas questões aqui, quer dizer que você não prestou atenção ou não assistiu o vídeo anterior. Então, assiste a primeira parte. Eu estou explicando que eu explico tudo isso. E aí depois você vem para cá para não ter problema, beleza? Então é o seguinte. Switch case. Switch case, ela é uma estrutura condicional também. Que ela dá uma facilitada na vida. Por quê? A gente vai ver aqui. O último exemplo que eu fiz aqui, eu dei lá naquele outro vídeo sobre o if else, né? O se não, enfim. Foi esse aqui, né? De quando nós temos várias múltiplas condições, certo? Múltiplas condições. Quando nós temos múltiplas condições, não é interessante fazer dessa forma, tá? Dá para ser feito, ela vai funcionar, só que não é o mais interessante, porque fica muito verboso, fica muita coisa ali. E aí foi com essa intenção que o switch case foi criado, tá? O switch case ele faz mais ou menos essa estrutura aqui, porém de forma mais simples e mais eficiente também, tá? Então vamos lá, o que é o switch case? Aqui tem uma pequena definição do que é o switch case, tá? Então seria o switch, ele seria a escolha, né? E o case seriam os casos. Então seria literalmente um caso de escolhas ali, beleza? Uma escolha de casos, na verdade. A definição é basicamente essa aqui, eu não vou entrar muito a fundo, é só para vocês terem uma noção da definição, fato dele, tá? Então aqui, meio por cima, ele é um controlador de fluxo que permite comparar expressões de diversos valores possíveis, tá? E execute diferentes blocos de código com base no valor correspondente. Basicamente, ele controla esse fluxo, ou seja, você tem ali uma variável que você vai comparar, tá? E você tem alguns casos, né? Então, se aquela variável entrar em algum daqueles casos, você vai executar um certo bloco de código, que é o que a gente estava fazendo nesse exemplo aqui, né? Então, se a minha variável aqui, ela entra em algum desses casos aqui, eu executo esse bloco de código que tem aqui dentro, né? É a mesma coisa, tá? E a estrutura do switch case seria dessa forma aqui. Eita, deixa eu sair da frente aqui, né? Daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Aqui nós temos a estrutura, então nós começaríamos ali com a escolha, né? A palavra-chave escolha, e nós teríamos a expressão, tá? Essa expressão geralmente seria ali a variável, né? Que nós queremos testar, tá? E aqui nós temos os casos, beleza? Então, por exemplo, eu tenho a expressão, que seria a variável que eu quero testar, e eu tenho o caso de valor 1, eu tenho o caso de valor 2, eu tenho o caso de valor... Eita, aqui ficou repetido, né? Enfim, seriam valores diferentes, tá? Por exemplo, aqui ficou errado, depois eu vou arrumar no slide, tá? Repetiu a estrutura. Mas basicamente eu tenho casos, tá? Então, se a minha expressão entrar no caso 1, ele vai executar esse bloco de código. No próximo exemplo vai ficar melhor, é que o próximo exemplo ele não é em pseudocódigo, ele é em JavaScript. Mas vai ficar interessante vocês entenderem e a gente vai fazer um exemplozinho no final aqui, tá? E aqui esse seria, o que tem nessa parte aqui seria o bloco de código que vai ser executado. Então, entrei no caso 1, se o valor for o caso 1, então eu executo esse bloco de código. Se ele não for o caso 1, então eu saio, né, eu nem entro aqui e vou para esse aqui, testo o caso 2. Ah, é o caso 2? É o caso 2? Se for o caso 2, eu executo o bloco de código. Se não for, e assim eu vou indo, vou fazendo, até eu chegar no senão, beleza? Até eu chegar no senão. Aqui realmente acabou pegando errado, pegou uma parte do outro código, tá? Mas eu vou arrumar depois, eu vou disponibilizar no slide para vocês certinho, beleza? Aqui seria um exemplo em JavaScript mesmo, tá? Que seria o nosso switch case. Nós já vimos aqui o porquê, né? Switch case, tá? Esse exemplo aí em JavaScript, ele realmente já roda num computador. E eu vou fazer usando o JavaScript também o nosso exemplo. Beleza? Para rodar aqui. Então, o primeiro seria a primeira linha aqui, o switch, com a expressão, tá? Que seria uma variável. E aqui o nosso case, né? O nosso case ele seria com o valor aqui que eu queria testar, tá? Então, seria o primeiro caso, o segundo caso, e aqui nós teríamos o caso onde não entra. O default seria o caso, seria esse senão aqui, ó. Quando nós voltamos lá no. Aqui, ó. Os casos seriam cada um desses, então
seria o caso 1, caso 2, caso 3, e aí o default que tá lá seria esse senão. Ou seja, é o caso que não entrou em nenhum dos outros, né? Então, tipo assim, se você não entrou em nenhum dos outros, se você não entrou nesse caso, nem nesse caso, então qualquer o que vier depois, que não entre em nenhum desses dois, vai ser o default, entendeu? Então ele vai executar o que sobrar, meio, mais ou menos assim. Caso sobre, né? Então vamos supor aqui, eu tenho case valor 1, eu vou executar o bloco de código aqui, poderia ser um print, por exemplo. Nós vamos fazer lá, vocês vão ver melhor como funciona. E esse break aqui, como diz aqui, ele é opcional usando para sair do switch. Tá? Esse break aqui seria para você parar o seu bloco de código, né? Então, por exemplo, eu fiz esse caso e eu não quero continuar executando, não quero que execute os outros casos. Aí eu coloco o break para ele parar toda a minha execução. Então ele não vai testar esses outros casos aqui, ele vai parar aqui. Por isso o break. Então, entrou no primeiro caso, testou fez o meu código aqui, break, parou, vai para sai do switch case, né? Então eu já venho aqui para esse final aqui, essa chave aqui que está finalizando esse switch aqui, ó, esse switch case, tá? Então eu já não vou mais entrar aqui de novo, beleza? Então é dessa forma que funciona o switch case, tá? Ele é bem simples e ele facilita muito, você percebe. Porque não fica toda hora C, então, C não, enfim. Ele dá uma facilitada legal até para você no entendimento mesmo do código, tá? E agora a gente vai ver um pouco um exemplo, né? Vamos ver um exemplo, beleza? Então vamos lá. E aí, voltei. Vamos lá. Um exemplo. Vamos fazer na prática aí com vocês, né? Então eu tenho aqui já tenho o meu arquivo que eu criei aqui, né, no meu Visual Code. Coloquei o nome dele de aula /switchcase.js. Esse JS aqui é o final dele. Sempre tem que ser .js para o seu computador entender que ele vai ser um arquivo em JavaScript, tá? Então vamos lá. Vou fazer aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer para poder verificar, eu vou precisar de alguma coisa para poder verificar ali no meu switch, né? Da minha expressão, a minha variável. Então eu vou declarar uma variável. Eu vou fazer um exemplo aqui dos dias da semana, tá? Então, dependendo do número que você digitar, ele vai te falar qual que é o dia da semana que você vai ter. Então, eu vou ter uma variável dia da semana, beleza? E vai receber, aí eu posso colocar o número 5 aqui, vamos supor. Né? Então aqui, qual que seria o quinto dia da semana? Seria quinta-feira. Então, eu vou fazer uma estrutura aqui que, se for igual a 5, né? Se for o caso 5, eu vou retornar quinta-feira. Hoje é quinta-feira, beleza? Então, vamos lá. Switch. Expressão. Aqui dentro da minha expressão, o que eu vou usar? Eu vou usar a minha variável dia da semana, beleza? Que é o que eu vou querer comparar com as outras coisas. Abro, fecho chaves, tá? Então aqui eu crio um bloco de código e aí tudo que tiver aqui dentro é o que vai estar dentro do meu switch, beleza? Então eu tenho o primeiro caso, case 1, tá? O primeiro caso, então aqui eu vou testar. Esse case 1 aqui, ele já vai fazer como se fosse se eu testasse isso aqui, ó. Dia da semana igual a 1. Tá? Então, esse case 1, só de eu colocar case 1, ele já faria esse teste aqui pra mim. Ele iria verificar se o meu dia da semana é igual a esse valor que eu coloquei aqui, tá? Então, seria isso aqui, ó. Isso aqui ele já vai verificar isso pra mim, tá? Ele vai verificar se o que tá aqui dentro dessa variável é igual a 1. No caso, não é, né? Então, mas vamos supor, se fosse igual a 1, o que eu teria que fazer? Eu teria que mostrar na tela, e lembrando que para mostrar na tela aqui, no consolezinho, seria o console log, beleza? Aonde eu colocaria uma mensagem, então aspas duplas, para colocar a mensagem. E seria, qual que seria o primeiro dia da semana? Domingo, né? Domingo. Ah, beleza. Seria domingo. Aqui eu tenho que colocar, sempre aqui, ó, nessa estrutura, eu preciso colocar os dois pontos para fechar o caso aqui, né? Então eu coloco caso, dois pontos. E aqui para fechar também eu coloco ponto e vírgula, tá? Na verdade, se eu não me engano, é opcional ponto e vírgula, beleza? É mais costume mesmo colocar, mas se eu não me engano, se você não deixar sem, também funciona, tá? E aí o break, né? Break. Eu te falei lá, o break, pra gente poder pausar o nosso código aqui. Então, break é parada, beleza? Então, beleza. O caso 1 já está feito. Agora nós precisamos fazer os outros casos. Então, eu tenho o case 2, tá? Que seria o caso se no meu dia da semana tiver 2 lá dentro, se for igual a 2. Também faço console log, console.log, tá? E dia, segunda-feira, beleza? Então, seria segunda-feira no caso 2, no caso 3, terça-feira e assim por diante, né? Então, nós já fizemos aqui. Para não prolongar tanto, eu vou copiar essa estruturinha aqui, beleza? E já vou colocando aqui, ó.
tá? Então aqui seria o caso 3, beleza? Aqui seria o caso 4, o caso 5, o caso 6, o caso 7, né? Seria o último caso. Que seria o último caso. E beleza, aqui eu teria o último caso, que seria o sábado, né? Vou alterar aqui. Seria terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, né? Sábado. Beleza? Aí, beleza. Agora, eu tenho o caso default, que foi o que eu falei que seria aquele senão, tá? O meu caso default, ó, default. O meu caso default, ele seria o quê? Ele seria, eu mostraria aqui, se ele não entrar. Tipo assim, se a minha variável aqui, por exemplo, tivesse o número 8, o 8 ele não entraria em nenhum desses casos, né? Porque eu só tenho do 1 ao 7. Então, ele entraria no caso default, tá? Então, qualquer um que não entrar em nenhum dos outros casos que tem ali, ele vai entrar no caso default, beleza? E aí, eu posso colocar dia inválido, por exemplo. Dia inválido, por exemplo. Beleza? E aí pronto, aqui tá a minha estrutura, switch case, tá? E aí se eu rodar ela aqui, ó, percebo. Eu tô com o dia da semana 8 aqui, né, no valor 8. Ele teria que entrar em qual? No meu default, né? Então vamos ver, teria que aparecer dia inválido, certo? Vamos testar. Dia inválido. Show? Se eu mudar, colocar aqui 2, deveria aparecer segunda-feira, né? Então, segunda-feira. Beleza? Para dia 3. Oh, dia 5, vai? Dia 5 foi aquele do começo. Testamos. Quinta-feira. Beleza? 7. Sábado. Beleza? Então é assim que funciona o switch case, bem simples, né? Nada demais. E você percebe que ele é bem menos verboso, né? Porque senão eu teria que colocar aqui, por exemplo, se dia da semana igual a 1, eu vou fazer isso aqui. Se não, se dia da semana igual a 2, e aí perceba, eu teria que fazer isso para todos esses aqui. Então, essa forma aqui é uma forma que fica mais limpa o seu código e também mais eficiente, ok? E nessa aula foi isso. Até a próxima. Fiquem com Deus.